Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Stellarcast, trazendo aqui um dos nossos aprovados, dessa vez uma aprovada no Bombeiro Militar do Pará, ela maranhense, saiu do seu estado para tentar ser aprovada em outro estado, todas as dificuldades, né, e conseguiu a sua aprovação. Eu trouxe ela, Eduarda Fernanda, satisfação imensa te receber aqui em nosso Stellarcast e conhecer um pouquinho dessa história, né? Sim. Eduarda, como foi, né, o início? Sempre foi teu sonho de criança ser militar? De onde veio essa vontade, né, de ser militar? Nossa, sempre foi minha vontade, porque eu, desde pequena, minha mãe sempre me incentivou, assim, a estudar. E quando eu fiz a minha 5ª série até na escola particular, e quando eu fui ao 6º ano, eu fiz a prova do colégio militar, né? Então, aí eu passei a minha vida inteira lá, basicamente. Foi do 6º ao 3º ano do ensino médio. Então, isso aí foi um fator que, para mim, foi a chave para determinar a minha carreira profissional, né? Foi bombeiro ou polícia? Qual escola? Foi 2 de julho. 2 de julho ali da Vila Palmeira, unidade 1. Isso. Então, lá tu conheceu mais sobre a profissão bombeiro militar? Foi lá que tu conheceu a fundo, assim? Foi. Lá eu vivi experiências, assim, extraordinárias, entendeu? Ordem Unida, né, que a galera faz. Tinha a semana... Eu lembro que quando eu entrei na primeira semana, tem a semana 0, né? E, nossa, eu chegava em casa... Era a camisa assim, aí daqui pra cá era branquinho, e daqui pra cá eu tava moreninha, então eu passava, tipo, das 7 às 12 só fazendo Ordem Unida, e eu fui pegando o gosto, né, e tá ali convivendo com os professores e os militares, né, com o CA de alunos, foi fator pra mim que gostar demais dessa área. Entendi, então... tu decidiu, então, desde o teu ali, tua 5ª série, 6ª série, desde criança, adolescência, tu já sabia que tu queria seguir carreira militar? Sim, eu sabia que eu tinha que fazer alguma faculdade, né, para ter um ensino superior, mas eu realmente, o que eu queria para mim era ser militar. Então, é bacana quando a pessoa já tem essa decisão, né? Sim. Porque o que a gente vê é que a maioria dos jovens, né, adolescentes, vai levando, Sim. sem saber direito onde vai chegar. Tu conviveu muito com teus amigos, eram muito assim? Ou a maioria das pessoas já era decidida que nem você? Não. A gente vê durante a vida a gente vê um pouco de tudo, né? Então, acho que a nossa visão determinada sobre as coisas é o que define o que a gente vai ser. Então, na minha escola tinha gente que não queria nada com nada, tinha gente que queria... tinha gente que tava lá só por estar, e eu sempre tive aquela mentalidade que eu quero ser militar, até porque meu pai também era militar, então era mais um motivo para eu seguir essa carreira. Teu pai era militar de qual força? Bombeiro. Bombeiro militar. Bombeiro militar. E ele te incentivava também a ser? Ele, infelizmente, ele veio a óbito, né? Eu não conheci ele, mas a minha mãe sempre deu aquela criação presente, né? Sempre mostrou quem ele era, quem ele foi. E ela sempre guardou, na verdade, fardas, tudo que ele... Até hoje tá lá em casa, tudo intacto. Então, ela sempre me mostrava, né? Então, aí eu achava muito lindo e tal. Então, de certa forma, me influenciou, né? Também, então, essa questão do teu pai, né? Sim. Ser bombeiro militar e tua mãe guardar toda essa, né, Sim. das fardas dele. Sim. E então isso aí também, querendo ou não, te direcionou para essa carreira, Sim, né? Com certeza. E então, assim, o fato de ter já chegado ali no teu 3º ano, né? Na decisão, tu já tinha certeza, então, que tu queria fazer a soldado, mas a gente sabe que a prova de soldado não acontece sempre, né? Sim. Acontece, por exemplo, aqui no Maranhão é de a cada 10 anos, a cada 8 anos. Sim. No Pará também demora, tem uma certa regularidade, não tem uma regularidade que nem é o CFO, né? Que Sim. acontece todos os anos aqui no estado do Maranhão. Então, com certeza, tu visava muito CFO. Sim. CFO. Tu tentou logo quando tu te formou? Não, na verdade, quando eu terminei o 3º ano, eu terminei na pandemia, né? Então, teve aquela época que a UEMA trazia não... Se eu me engano, não sei se fez a prova, ou foi 2 provas em um ano só. Acabou que eu não fiz. Eu só tava focando pro Enem, né? Porque eu queria entrar na faculdade direto. E eu fui fazer a UEMA só no outro ano, que foi a de 2023. A minha primeira UEMA. E eu, por ser um curso concorrido,
Não consegui a minha aprovação. Então tu colocou para o CFO a primeira vez? Foi. Aí eu não consegui minha aprovação por muito pouco. E eu não desisti, né? Aí surgiu a oportunidade de fazer outras provas, que foi no caso essa do Pará. E aí eu busquei para fora, porque a idade está chegando e o meu sonho está passando. Então eu não podia deixar passar isso em branco. Tu tinha quantos anos quando tu terminou o ensino médio? Eu tinha 16 anos. Bem nova. Sim. Mas com 16 tu ainda não era nessa época que tu foi tentar concurso, né? Não. Com 16 anos. O que que tu pensou em fazer ali? Qual foi depois que tu terminou a faculdade? A faculdade não, o ensino médio. Na verdade, eu tava focando pro Enem, né? Eu cheguei a fazer a UEMA, mas eu não tentei pro CFO. Eu tentei pra medicina. Só que, assim, medicina é um curso muito bonito, eu acho, tem aquela beleza toda, mas eu não me encontro na profissão, sabe? Aquela história que eu faria por estados, entendeu? Não me sentiria bem. Então, eu aproveitei, eu aguardei e nesse tempo fiz só como treineira mesmo. Então, aí quando eu fiz 18 anos, eu fui pra valer mesmo. E aí eu não consegui minha aprovação. E aí eu fui atrás de outros concursos pra fora. Então, tu, com 16 anos, tu tentou uma vez pra medicina. Foi a primeira vez que eu fiz a UEMA. Fez a UEMA. Com 17 anos, tu tentou pra outro curso? Foi pra outro curso. Aí eu também estudava pro Enem, né? Que eu faço todo ano. Aí eu passei pra Direito, passei pra Odonto, na UFMA. Minha nota também deu pra Medicina pra Pinheiro. Mas eu não fui. Eu preferi dar continuidade no meu curso, né? E aí eu direcionei meu olhar mesmo só para o CFO, o EMA. E aí eu até hoje, né? É o que eu tô tentando. Sim. E aí surgiu essa oportunidade de fazer Mas o que passava assim? As pessoas falavam pra ti, poxa, tu não vai fazer medicina, porque tu passou em medicina em Pinheiro. Sim. Por exemplo, a tua família, teus familiares não ficavam falando, pô, por que tu não faz o curso de medicina? Sim, aí, assim, quando a gente decide estudar pra carreira militar, tem muito julgamento, né? É uma carreira perigosa e tal. E eu sempre tentei não ouvir essas críticas, né? Seguir o meu coração. E aí, assim, minha mãe me incentiva muito o que eu apoiar. Mas medicina é uma coisa que, tipo, ela é da área da saúde, então ela me apoia muito a fazer. Mas ela sabe que é uma coisa que eu não me vejo exercendo, entendeu? Então ela sabe que no fundo mesmo o que eu quero ser é militar. Então, esperei o tempo mesmo. O tempo que fosse, tu ia tentar sempre as carreiras militares. Às vezes as pessoas fazem medicina mais como nem tu falou, por status ou por dinheiro. Sim. Que não é... legal. Não é. Senão se você escolhe medicina por dinheiro, você vai ser um médico frustrado. Vai tratar os seus vou falar clientes, né? Sim. Mas os seus pacientes mal, você vai tratar eles mal porque você vai fazer um serviço ruim, pois né? Como tem muito acontecendo aí. A gente vê muito, né? A gente vai se consultar bem aí tem médico que nem olha direito na tua cara e a gente já sabe, né? Não é uma coisa assim que é por amor, entendeu? Sim. Então eu prefiro me privar disso e viver isso do que fazer uma coisa mal feita. Entendi. Mas então dos 16 ali até os 18 não, até hoje tem quantos anos? 20. Até os 20. Tu ficou sempre tentando. Sempre tentando. Tu buscou, tu chegou a trabalhar em alguma coisa ou fazer outra faculdade? Tu sempre, ou não? Sempre estudando? Sempre. Na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu entrei direto pra faculdade, né? Então eu ficava conciliando ali, saber dosar a faculdade com os estudos. Qual foi a faculdade que tu entrou? Física. Então tu passou pra Física. Aonde? Foi, no IFMA. No IFMA, é um curso muito bom. Uhum. Tu fez até qual período? Até o 6º. Até o 6º período. Uhum. Então falta pouco. Falta pouco pra te formar. Isso. E tu quer seguir ainda a carreira nessa Olha, docência? É difícil, porque eu já estagiei na área, eu já trabalhei também na área e também em outras disciplinas, mas é uma coisa que eu não me vejo fazendo, entendeu? Muitas vezes eu pensava que não é um erro meu, entendeu? Então alguma coisa que eu tô fazendo errada, que não tá
que não tá dando certo, mas não é isso e de fato não é uma coisa que é para mim. Se eu pensar em continuar, já é para a área do bacharelado, mas para ser professora, não. O que foi determinante, assim? Teve algum momento, assim, que tu falou assim, não, isso aqui não é pra mim? Sim, sim. Eu me lembro que foi no primeiro dia que eu não dava aula de física, mas eu dava aula de inglês, né? E eu fui dar minha primeira aula e eu entrei na sala de aula, assim, e eu vi aquele ambiente, sabe? Assim, pra gente contornar o caos, assim. Um furacão. Sim. Aí eu, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu não quero ser professora. Eu não quero, isso aqui não é pra mim. Foi nesse dia bem aí. Aí tu falou, bem ali tu decidiu, não dá pra ser professora. Não dá. E como, que experiência, né? Foi uma experiência ali meio traumática. Sim. Realmente não dá. E tu, não, agora eu vou estudar forte. Sim. Pra ser militar, que já era teu sonho desde... Sim. Porque às vezes a gente fica tentando, né? A gente fica aquele plano B, né? É tipo assim, a gente tem o nosso plano, mas fica sempre aquele plano B. Não, mas se não der certo, eu já tenho esse aqui. Né? O meu lema é esse. Eu ficava conciliando a faculdade com os estudos. Aí sempre fica ali, não, se me perguntarem o que eu tô fazendo, eu tô fazendo esse aqui, ó. Pra não ficar falando, o que tu faz? Eu tô estudando. Acontecia muito isso contigo? Sim. O propósito, na verdade, de eu começar o ensino superior por conta de fazer concursos também, porque a gente percebe que os concursos estão vindo muito... não vai ter mais concurso a nível médio. Então, uma área que me chama muita atenção também é a área de perito, da Polícia Civil. Então, quando eu decidi fazer física, além de ser uma área que eu me identifico, é uma área também que eu poderia me projetar no futuro, entendeu? Por exemplo, fazer um concurso para Polícia Civil, entendeu? Então, por isso que eu dei esse start. Bacana. Então, tu sempre teve em mente em ser concursada. Pelo que eu vejo, até o fato de tu, eu vou fazer física, foi pensando em ter o curso superior para buscar um concurso. Isso. Então, tu sempre buscou muito a estabilidade, né? Sim. Isso foi algo que tu valoriza muito, então. Demais. Porque tem alguma explicação assim, da tua família? Ou... Sim. Na verdade, eu passei muita dificuldade na minha vida, né? E eu nunca tive... Na verdade, aqui em São Luís é só eu e minha mãe. Nunca tive apoio, assim, dos meus pais. Sim. Aí como eu vou começar a chorar. Nunca tive apoio, assim, então sempre foi eu e ela. Ela e eu e ela. Eu sempre percebi muito, ela sempre te acompanha em tudo, né? Sim. Nos treinos ela tava presente. Contigo. Minha mãe, ela me apoia em tudo que eu faço. Tipo, tudo mesmo. Se eu dizer, mãe, eu quero ser isso, eu vou estar aqui pra estar te apoiando. E depois, teu pai faleceu, tu tinha quantos anos? Minha mãe estava grávida de 5 meses. Eu não conheci ele. Entendi. Então, tu sempre foi tu e tua mãe, sempre? Só. Nunca tive apoio, assim, da família do meu pai. Eu sempre acompanhei mesmo, assim, pelo menos nos treinos, ela sempre tava lá com a gente, né? Sim. Aqui no podcast ela tá aqui também, tá aguardando ali. Sim. Ela sempre tá junto contigo. Sim. Provavelmente vocês, quando forem morar em outro estado, ela vai contigo? Com certeza. Ela vai contigo. Mas essa questão de estabilidade, tu falou que o fato de vocês ter passado por muitos problemas financeiros, eu penso dessa forma, né? Essa questão financeira, então, foi fundamental? Vocês passaram por um momento difícil ali? Sim. Qual foi o momento, assim, de mais dificuldade? Como meu pai morreu, eu recebi a pensão, né? Então, essa pensão é limitada. Chega uma certa idade, ela corta. E se eu não estivesse na faculdade, que também foi por um motivo, que eu terminar o ensino médio e entrar logo na faculdade, para poder segurar a pensão, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, a pensão cortou. Então, a gente sempre dependeu dessa pensão, e hoje minha mãe que é aposentada, da aposentadoria dela. Quando chegou 18 anos, cortou. E aí, eu estava na faculdade, e aí minha mãe entrou com um processo na justiça, acabou que estendeu até 21 anos. Então, como eu já vou fazer 21, eu estava naquele lema. Eu estudava para passar
ou para passar. Não tinha aquele negócio não passar. Eu passava, entendeu? Então, essa questão foi um empurrão para mim. Foi aquela motivação a mais, né? Porque tu te viu, tu sabia que tu ia perder, né? Pra você que não sabe, pessoal, quando um militar morre, né, ele deixa uma pensão, né? Para a esposa e para os filhos, né? Só que essa pensão para os filhos tem até um limite, né? Sim. Antigamente levava até ela se casar, era até vitalício, até se casar, né? Só que depois, inclusive tinha pessoas que não casavam, ficavam para ter vitalício, para ter eternamente. Só que depois mudou, a lei mudou e é até os 18 anos, ou se tiver na faculdade, né? Poderia postergar um pouco mais. No caso dela, né? Então no teu caso, tu viu ali o tempo passando e tu viu que tu ia perder aquela pensão e tu ia falar assim, cara, eu tenho que resolver minha vida agora. Né? Eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que ter minha estabilidade, eu tenho que ter meu emprego, eu tenho que ter, né? Eu imagino que tua cabeça devia estar a mil. Pois é. E aí, tipo, eu sempre tive uma vida muito confortável, né? Minha mãe sempre me proporcionou o de melhor pra mim. Então, pensa, é difícil eu sair de uma vida que eu sou acostumada, de ter toda aquela estrutura pra enfrentar uma dificuldade, entendeu? Então, eu olhando esse cenário, foi uma coisa que eu pensei, eu não quero isso pra mim, entendeu? Tipo, eu quero uma coisa melhor. Sair do bom pro ruim não é interessante, entendeu? Agora, sair do bom pro melhor, que é o que aconteceu, graças a Deus. Sim. Aí sim. Entendi, então tu te antecipou. Tem gente, eu vejo que tu foi muito inteligente, né? Sim. Tu te antecipou, tu viu tu viu o cenário no futuro, né? Foi. Infelizmente tem pessoas que não aproveitam, né? Não aproveitam os momentos bons da vida. Por exemplo, tem várias pessoas que eu conheço que às vezes estão no momento, estão com um emprego razoavelmente ali, ganhando 2, 3 salários, mas sabe que esse emprego não tem estabilidade. A qualquer momento ele pode perder. Ele pode mandar embora, pode sair do emprego, então ele não tem estabilidade. Sim. Então, talvez esse momento que você está com essa estabilidade é o momento de você investir em algo a longo prazo, que realmente vai te trazer essa segurança, né? Que o concurso público te dá. Tem gente que tá vendo a merda acontecendo, já vai acabar aqui. E não faz nada, e não se movimenta, e não coloca energia em um projeto realmente a longo prazo para que vai te dar essa estabilidade. Não sai da zona de conforto, né? Exatamente. Então, tipo, eu olhando esse cenário, eu preferi sofrer logo para poder passar um conforto pro resto da minha vida do que me confortar durante um período, do que ficar sofrendo o resto da minha vida. Entendi. E assim, como foi esse período de preparação, né? Nossa, muito difícil. Muito cheio de altos e baixos, porque a minha faculdade, ela era integral, né? Então, ela ocupava meu tempo todo, era tarde e noite. Então, meu dia começava às 5 da manhã e terminava quase à meia-noite. Então, como é que eu me organizava? Como eu tinha a manhã, né? Que era o tempo livre, aí eu não fazia nada. E então, eu botava as matérias que eu tinha mais dificuldade para me estudar pela manhã. Eu estudava bem aquelas matérias. E entre uma aula e outra da faculdade, eu assistia a outras aulas. E aí eu ia me ajustando desse jeito. E quando eu chegava em casa de noite, depois da faculdade, eu ia só revisar o conteúdo do dia. Entendi. Tu passou quanto tempo nessa rotina aí? Porque é uma rotina pesada, né? Não é fácil ter que... Olha, eu passei um tempo, viu? Mais de 2 anos. 2 anos nessa rotina, de manhã estudando. Quais eram as matérias que tu tinha mais dificuldade? Eu tinha mais dificuldade em humanas. Porque tu gosta de exatas, né? Sim, Até sim. porque... Eu sempre tive uma facilidade humanas e biologia. Biologia é meu carro. É mesmo. Agora física, matemática e química, eu sempre fui tranquila. Entendi. Então, pela manhã, tu colocava as matérias que tu tinha mais... Porque tu gosta mais de estudar esse horário? Não, porque era o tempo que tu tinha. E é o horário que eu tenho mais concentração, sabe? Então, eu botava, tipo, biologia. Eu sempre estudei por frentes, por exemplo. Biologia 1, 2 e 3, eu separava na semana. Então, biologia 1, qual é a biologia? É aquela parte de célula, mitocôndria, não sei o quê. Biologia 2, animais, plantas. E a 3, genética. Aí eu dividia durante a semana. E aí eu botava sempre de manhã, porque a biologia, querendo ou não, é um assunto muito grande, extenso, demais. Extenso. Então eu demandaria mais tempo para estudar ela.
E aí eu botava sempre ela de manhã, ela e português, para estudar. E as outras matérias, química, física, como eu já tinha visto, já revisado nos anos passados, eu só dava uma revisão ali, ou dependendo do assunto, eu nem assistia a aula, eu ia fazer logo questão. Entendi. Tu sempre estudou online ou tu fazia... Como é que era teu estudo? Quando eu comecei, eu fui pro cursinho presencial, no 3º ano do ensino médio eu fazia. Aí quando eu fui pra faculdade, que a minha rotina apertou mais, eu fui pro online. Aí... Porque é difícil, né? Demais. É muito difícil fazer um presencial com a rotina fazendo faculdade, às vezes trabalhando também. Pois é, e aí teve uma época também que eu tava trabalhando, estudando e fazendo faculdade. É mesmo? Sim. Tu começou a trabalhar em quê? Dando aula. Ah, foi dando aula. Eu não dava aula de física, eu dava aula de inglês. Entendi. Foi quanto tempo que tu passou trabalhando, ministrando aula? Foi quase 1 ano. Ah, então foi bastante tempo. Foi. Então não foi só naquele dia que tu chegou na sala e viu aquele furacão, não. Tu ainda aguentou Tu aguentou 1 ano. Aguentei. Peguei ainda uma experiência bacana. Mas, tu continuou nessa época, tu já tinha perdido a pensão, não? Foi ano passado. Ah, foi ano passado. Foi ano passado. E tu passou esse 1 ano, né, trabalhando, porque tu não tinha uma certa, assim, tua família, tu não tinha esse recurso, por que tu quis trabalhar? Qual foi o motivo em si? Porque tu não se dedicou só aos estudos, já que tu tinha essa pensão? Eu acho que é aquele calor da faculdade, aí a gente quer trabalhar, a gente quer ter a nossa independência financeira, eu quero comprar uma certa coisa, mas não quero ficar pedindo dinheiro para os pais, entendeu? Quero ter aquele livre-arbítrio. Então foi por esse motivo que eu sempre quis trabalhar, entendeu? E também por motivo de ter a minha estabilidade, né? Entendi, bacana. Porque assim, trabalhar, fazer faculdade, estudar, essa é loucura também, loucura, né? É muito difícil, né? Talvez foi a época que tu menos rendeu. Foi a pior época, porque, nossa, eu vivia pro trabalho. Eu levava... Professor, querendo ou não, ele leva a prova pra casa, ele leva o trabalho dele pra casa, né? Eu imagino que essa época foi a mais difícil, porque conciliar trabalhar, estudar pra faculdade, né? E estudar para passar em um concurso, né? Sim. Eu sei que deve ter sido bem pesado, né? Como foi essa rotina? Bom, basicamente, querendo ou não, o professor leva o trabalho dele para casa, né? Então, eu vivia pro trabalho. Eu levava a prova, eu passava o tempo que era para mim estar estudando, eu tava corrigindo prova, fazendo plano de aula, elaborando aula. E aí, o que eu fazia? Eu tava mais acordada do que dormindo, entendeu? Então eu pegava o tempo que eu já não tinha para poder estudar. Então, por exemplo, se minha aula era 7 horas da manhã, eu acordava mais cedo para poder compensar, entendeu? Então eu estudava ali 2 horas, aí eu tomava café e ia pro serviço. Quando eu voltava, eu já ia para a faculdade, porque minha faculdade era tarde e noite. Quando eu chegava de noite, aí sim que eu ia estudar. Eu ia até ali, nossa, cansei de estudar até 2 horas da manhã, e aí era nessa hora que eu rendia. E aí no outro dia começava tudo de novo. Então tu dormia, então, pelos meus cálculos aí, umas 5 horas, 4 horas por dia, 4, 5 horas por dia. E aí chegou um momento que saturou. Aí eu falei, não, eu não quero isso mais pra mim, agora eu vou focar e estudar mesmo pra poder passar no concurso. Foi nesse dia que tu chegou a conversar com a tua mãe, com a tua família? Minha mãe, ela sempre me apoiou e em questão de estudo, assim, nem se fale, né? Ela, na verdade, ela nunca nem me apoiou a trabalhar. Pra trabalhar. E ela sempre foi, não, se você quer estudar, você vai estudar pra fazer aquilo que você quer. Então, quando eu fui trabalhar, ela até brigou comigo. Tu tem necessidade disso? Não sei o quê. E aí, por eu ser teimosa, ela deixou, né? Mas eu quebrei a cara. Então, ouça os pais de vocês. Porque assim, se tu tá tendo oportunidade, né? Tu tem que aproveitar. Sim. Né? Porque assim, eu converso com muita gente que trabalhar não é uma opção. Ele tem que trabalhar, senão ele não consegue se sustentar. Sim. Ainda mais quando a pessoa já tem um filho, tem uma família para sustentar. Agora, quando tu tem ali um pai, uma mãe que pode ali te dar um suporte
pô, tu tem que aproveitar, pô. Sim. Né? Tu tem que aproveitar. E talvez tu percebeu isso. Tu falou, cara, eu tenho que aproveitar enquanto minha mãe tá podendo me ajudar pra resolver logo minha vida. Pois né? é, e aí foi quando eu conheci o Estelar, né? Porque quando eu conheci o Estelar, eu tava estudando pro CFO, e aí eu encontrei, e naquela época era muito restrito, né, o conteúdo assim pra CFO. E aí Sim. quando eu vi o vídeo do senhor fazendo quais são os exercícios pra TAF e tal, Sim. eu fazendo vídeo lá na piscina, dizendo quantos metros era, e aí eu conheci mais um pouco do seu trabalho, e aí eu descobri que tinha o Exatas, né? E aí eu falei, não, é nessa hora aqui que eu vou focar mesmo. E aí eu comecei a estudar, eu saí, larguei, eu só na minha faculdade. E eu só fazendo a faculdade já me tomava muito tempo. Então, o que eu fazia? Eu acordava 6 horas, já estava estudando. Aí eu passava das 6 até 11h30, 12 horas, estudando. Aí eu almoçava, descansava um pouco. Aí das 2, dependendo do dia, eu ficava até 10 horas na faculdade. Direto, tendo aula direto. E eu chegava muito cansada em casa, e mesmo assim eu ia estudar. E aí, como eu falei, entre uma aula e outra, para compensar, para não chegar... Porque, assim, é muito conteúdo. Então, é muita aula para assistir. Então, para chegar em casa, ter aquela... toda aula para assistir, fazer... Tu tem que estudar também pra faculdade, né? Exatamente. Então, tu tinha que estar pra faculdade, estudar pro... Só que isso não estava acontecendo. Tu meio que deixou a faculdade de lado. Querendo ou não, a gente deixa a faculdade de lado. Então, sabe aquele ditado que eu falto para poder estudar? Parece até irônico, né? Mas isso aí acontecia comigo. E aí, eu assistia as aulas, e no tempo livre eu assistia aulas pro vestibular. E quando eu chegava em casa, só questão. Se eu tivesse alguma dúvida, eu pegava, voltava no conteúdo e questão. E no final de semana, né? Nessa loucura era do dia da semana. E no Sim. final de semana, o que tu fazia? Final de semana eu hibernava. Tava na minha Batcaverna. É mesmo, não saía, só estudando. Eu não saía. Até hoje. Só estudando direto. Só estudando. Nossa, sábado e domingo eram os melhores dias que eu tinha pra estudar. Então, eu compensava tudo que eu não tinha estudado. Eu compensava... O que faltava da faculdade e o que faltava estudar durante a semana. Exatamente. Aí eu estudava sábado, domingo, ali no domingo à tarde, finalzinho da tarde, à noite, aí que eu ia olhar pra faculdade. Mas o resto era só pra... Mas isso não deu algum... Tu não ficou assim com ansiedade? Ou de alguma forma... Tu não tinha um momento assim teu pra sair com alguns amigos, não sei, pra relaxar um pouco? Não, eu fiquei ansiosa, assim, um pouco estressada, mas eu tinha consciência daquilo que eu tava fazendo, que eu sabia que era pro meu bem, entendeu? Então, quanto mais eu me abdicasse de certas coisas, eu poderia acelerar o meu processo, né? Então, foi como eu disse um pouco anterior, eu preferi sofrer agora do que sofrer depois. Tu te isolou, então, do mundo. Eu me isolei. Tu realmente Parei. De sair. Teus amigos ficavam assim, pô, Fernanda sumiu. Não, cadê? Eles já sabiam. Quando eles me viam na faculdade, eu já tava lendo o caderno lá e não, tá estudando alguma coisa aí. Aí eu nem precisaria dizer que eu ia fazer algum concurso, Enem, algum vestibular. Eles já sabiam. Olha, tá estudando pro Enem, não sei o quê. Aí, quando é hoje, é engraçado. Eu tava na aula, aí tava sentada eu e os meus 2 amigos. Aí eu tava falando assim, ei, bora fazer outra cadeira. Porque querendo ou não, o curso de física é um curso pesado. Pesado demais. E tem muita cadeira de cálculo. E aí eu falei, bora fazer mais uma cadeira de cálculo, como se eu não tivesse nada pra fazer. Aí os meus colegas, até doido, não sei o quê. Aí minha amiga, tu já é concursado? Não, né? Porra, agora, pois procura fazer essa cadeira, viu? Pois é. Agora, depois que tu já tem ali uma certa tranquilidade, porque tu já passou, né? Tu já passou. Isso dá uma paz, assim? Dá. Dá uma paz. Dá. As fases do concurso dá um negocinho, mas depois que passa tudo... Como é que foi esse processo de ir pra lá, né? Porque assim, eu sei que não foi fácil, né? Não. Sair daqui do estado, ir pra um outro estado, tentar... assim, não sei se tu foi sozinha, Minha mãe. Tua mãe foi contigo? Sempre.
Como é que foi essa decisão de sair da sua zona aqui e tal? O concurso do Bombeiro Militar do Maranhão tá previsto agora para janeiro, mas na época já estava previsto, mas não Sim. saía, né? Então tu foi ir para outro estado assim. Na Tu não verdade, ficou com medo? quando eu tava fazendo o terceiro ano, eu já ouvia burburinho do concurso, né? Então, de 2020 pra cá, nunca saiu. Eu não vou perder tempo, né? Então, a gente vive num limite assim que a gente não sabe que hora vai sair, né? O tempo tá passando, mas... E aí, eu tava estudando pra prova da PM do Pará. E aí, eu falei assim, nossa, mãe, vai ter o concurso do bombeiro, que é 1.800 vagas e tal. Ela, por que tu não faz? Aí eu fiquei, eu tô estudando pra PM. Aí eu pensei, ela faz, vai. Porque mãe tem aquele negócio, né? Vai que dá uma bobeira aí. Aí eu, rapaz, é o mesmo conteúdo que eu estudo pra UEMA, então eu vou tentar. Então eu vou estudar mais biologia, porque biologia eu tenho um pouco mais de dificuldade. E aí eu fui pro Pará em dezembro, lembro que a prova foi em dia 17 de dezembro de 2023, e a prova do bombeiro ia ser dia 14 de janeiro do outro mês. Ou seja, ia ser um gasto muito grande que eu ia ter. Tu fez da polícia e fez do bombeiro? Fiz. Da polícia eu me classifiquei, só que eu não consegui entrar dentro das vagas. E do bombeiro eu fiquei dentro das vagas. Aí eu fiz esses dois concursos, um em cima do outro. Tipo assim, a diferença entre eles era menos de um mês. Então, o que eu tinha pra revisar era só pra aquilo mesmo que eu já sabia. Sim. Aí a gente teve um gasto muito grande e minha mãe sempre, dependente de tudo, ela sempre tava ali me apoiando, né? Dependente de gasto, porque não é só gasto da passagem, né? É gasto de hotel, é gasto de alimentação, é muita coisa. E pra ti e pra ela, né? Que ela foi Exatamente. E aí eu fiz a prova e por coincidência, eu tenho um amigo que é bombeiro lá do Pará. Que ele fez o último concurso de 2022. Aí eu tava falando pra ele que eu tava passando pelas etapas, né? Na época já tinha saído o resultado da prova, eu ia fazer o psicotécnico. E aí, ele falou assim, Eduarda, tu não conhece o ID Jovem? Aí eu falei, não, o que é isso? Ele, é tipo uma isenção de passagem de ônibus. Que tu ganha, a pessoa tem... Até 29 anos, se estiver na faculdade, não paga passagem de ônibus. Olha aí, já foi uma bênção na minha vida. E aí, eu não paguei. Nunca mais paguei a passagem. Em todos esses processos aí. Nunca paguei. Que massa, olha, já fica a dica aí pra vocês aí que fazem. Mas só tem que fazer faculdade, né? Tem que fazer faculdade. Tem que ser na pública ou privada? Só não, pública? Tem que fazer a faculdade. Pode ser pública ou privada? Aí não paga nenhuma passagem? Não. Então, todas as vezes que tu foi pra lá, tu não pagou? Eu só paguei a prova. Eu só paguei a prova. Então, ó, psicotécnico, TAF, entrega de exames, tudo de ônibus. Tudo de ônibus. Eu não paguei, não. Aí só tua mãe que pagava, no caso, né? Não, nem minha mãe. Tua mãe também não? Também não. Porque ela é aposentada? Não, porque tem aquele cartãozinho do idoso. Aí pega gratuidade. Ah, que massa. Então você aí já economizou aí uma... Demais. Foi. Já economizava, já pagou do hotel e tudo mais. Foi. Como é que é? Como é que é o nome? É o cartão do idoso. Não, ID Jovem. ID Jovem. ID Jovem. Como é que faz pra pegar? O pessoal que tá escutando aí um dia pode também querer. Você entra no site, bota lá ID Jovem no Google, e aí você bota só o NIS, né? Precisa do CAD único. E a sua data de nascimento e nome, normal. E aí você vai emitir e você valida. E aí você só imprime, leva a sua identidade xerocada e o ID Jovem xerocado também. E leva na rodoviária. E pronto, você pode andar o Brasil todo de ônibus de graça. Que massa, hein? Foi. Pois é, então você aí que vai fazer concurso, tá tranquilo, né? Nossa, agora tem que estar atento, né? Tem que fazer tudo certinho, né? Tem que comprar a passagem bem adiantada. Ah, entendi. Porque é tipo, dependendo... Tinha ônibus que era só um dia na semana. Tinha outras empresas que era só duas... Era duas poltronas, entendeu? Entendi. De 100%, aí tem de 100% e 50%. Ah, entendi. Entendeu? Tem aquela questão de tantas vagas. Isso. Eram só 2 vagas por ônibus, né? Isso. Aí tinha de 100%, tipo, 2 cadeiras por 100% e 3 por 50%, entendeu? Entendi. Aí quando tu foi fazer a prova, beleza, tu fez a prova,
No dia que tu fez a prova, tu já tinha uma noção, assim, que tu, pô, eu acho que eu fui bem. Como é que foi, assim, quando tu fez a prova? Sabe quando eu percebi quando eu fui bem? Ah. Quando eu olhei a prova de química. Eu olhei assim, tabela periódica. Cara, essa prova vai dar pra mim. Porque a gente sente quando... Sente, é. A gente sente quando vai dar pra gente. E aí eu olhei assim, pô, vai dar pra mim. Eu olhei física, português. Caiu só que tu sabia Minha ali. maior dificuldade... Tá doido, foi muito fácil. Tem vezes que a prova vem pra gente, né? Vem. E também tu tava numa pegada de estudos já Sim, muito insana, né? Insana, né? Até direto, Sim. não tinha tempo ali, era dia... Não tinha, não. Eu não tava vivendo, não. Tu não tava vivendo, tu realmente isolou do Me mundo isolei. pra estudar. Então, quando terminou a prova, tu falou, não, bem aqui... Deu. E aí, eu... Vestibulando, tem aquela curiosidade de ver a correção depois. Sim. Porque, assim, a gente viajava pra Belém, mas a gente voltava no mesmo dia. Sim. Então, tipo, eu fiz a prova foi no domingo, então a gente viajava sexta de noite, chegava no sábado, aí passava o sábado todo, eu fazia a prova no domingo e voltava no domingo mesmo. E aí, voltando no domingo, eu vim corrigindo a minha prova. Sim. Aí eu falei, eu corrigindo, mãe, eu tô acertando. Aí quando eu vi 41 das 60, eu falei, mãe, eu acho que vai dar pra mim. Elas, a gente ficou muito feliz e tal, e aí tem um canal de um tenente do bombeiro militar do estado do Pará, Aham. que ele sempre acertou as notas de corte, né? Aham. E aí ele acertou do concurso passado, e ele falou, não, gente, a nota de corte vai ser 35, vai ser 34, vai ser 33. Rapaz, quando chegou no dia desse resultado, a nota de corte foi 35, o homem acertou. É mesmo. Nesse E tu dia. fez 41, então tu saiu bem colocado, então, né? Saí, eu fiquei no meio da lista. Entendi. Ai. E quando saiu o resultado? Nossa, Onde é que tu tava? eu tava em casa, e aí minha mãe tinha saído com minha madrinha. Acho que ela tinha ido no hospital, parece. Quando eu vi meu nome no Diário Oficial, capitão, eu juro pro senhor, eu tava sentada aqui, o computador tava bem em cima da minha perna no sofá. Eu comecei a chorar tanto, tanto, que eu liguei pra minha mãe toda me tremendo. Aí eu falei, mãe, eu passei. Aí minha madrinha, oh, meu Deus, isso aqui. Aí tua mãe tava onde nessa hora? Minha mãe tava acompanhando minha madrinha, que ela faz acompanhamento de diabetes. Sim. E aí eu só liguei pra ela, mãe, eu passei. Quando ela chegou em casa, aí eu mostrei pra ela, a mamãe começou a gritar, e a gente ficou, nossa senhora, é uma alegria sem tamanho. Pô, é uma alívio, uma alegria, né? Uma euforia. Sim. Nesse dia vocês saíram pra algum Sim, lugar. sim. Aí daí tu começou a respirar mais, deu uma saída. Foi. Aí que eu relaxei mais. Mas aí veio o psicotécnico, né? E eu nunca tinha feito psicotécnico. Lá vai estudar pro psicotécnico. Comprei curso. Comecei a fazer psicotécnico. Aí eu imprimia, era muito aquela... Eu fazia aqueles palitinhos. Sim, palografo, né? Isso, aí eu ficava treinando e tal. Aí eu sei que deu tudo certo, graças a Deus. No TAF, né? Como é que foi tua preparação? Eu sei que esse concurso do Pará, eles deram um tempo bastante legal, um tempo bom, né, Sim. pra se preparar pro TAF. Sim. Mas tu sentiu dificuldade em alguma coisa no TAF? A minha dificuldade começou na avaliação médica. Porque foi assim, eles cobraram IMC, né? E eu tava com IMC 26. Ou seja, eu tava 10 quilos a mais do meu peso. E aí eu tinha que perder esses 10 quilos a mais? 10 quilos. Quando a gente começou no treinamento, já tava... Não, eu já tinha secado. Já tinha secado. E aí, quando eu tinha que estar com IMC 24,9, né? Pra baixo. E eu tava com 72 quilos. Comecei a passar fome, literalmente. Eu peguei e foi em março, em abril que saiu o resultado do psicotécnico. Eu tinha de março pra junho, março, só que só em abril que eu comecei a fazer a dieta. Então, de abril pra junho, eu tinha que perder 10 quilos. Caramba! Ou eu perdia. E aí, eu tava literalmente passando fome. E eu bati 62 quilos. Pô, 10 quilos é muito, perdeu muito peso. Eu acho que eu perdi mais massa magra do que... Eu lembro muito que, assim, eu não cheguei a te olhar como tu tava antes, mas Farah Hill, por exemplo, Farah Hill também tava muito... Tava. Né? Ele emagreceu demais, ele secou muito. Foi no mesmo tempo que eu emagreci junto com ele. E, assim, IMC, né, ser cobrado IMC no edital,
são poucos os concursos Sim, que cobram, sim. né? O do Pará é um que vem, parece que vem no estatuto deles, né? Vem. Vem no O estatuto. CBM vem. No estatuto deles vem cobrando isso, então é algo que, né, não adianta tu só fazer o TAF, porque às vezes tem uma pessoa que é mais gordinho, né, que consegue sim. fazer o TAF, mas não é só isso, tem que estar com o IMC, tem que bater. E aí tinha aquele lance de que se não tivesse no IMC, eles iam cobrar mais exames, né? Aí se eu não perder peso, eu vou pra biopedância. Sim. Mas na biopedância eu não vou ter massa muscular. No meu ponto de vista, não vou ter massa muscular para poder bater os requisitos dele. Acabou que eu perdi 10 quilos. E aí eu fui pro dia da avaliação médica. Eu cheguei na avaliação médica. Esse dia foi engraçado. Eu não tomei café. O que eu podia fazer de xixi, eu fiz. Pra poder ficar seca. Não tomou água de nada. Não tomei. Eu fui seca, com o bico seco. Aí chegou lá, 64 quilos, 23 de MC. E o que foi engraçado foi que antes de eu viajar, eu fui numa UBS, né? Tem uma UBS perto da minha casa. Aí eu fui lá me medir, né? Porque tem que fazer o cálculo. Mulher, 1,62,5. Tá bom. 1,63,5. Quando eu fui na outra semana, na mesma balança, a mesma mulher me medindo, ela disse 1,62,5. Oxe, como assim? Eu perdi 1 centímetro? Tá errado isso aí. E eu, mas mesmo perdendo os 10 quilos, não tava... Não tava. Mesmo ela dizendo que eu tava com 1,62,5, eu tava na risca, tipo, Entendi. Arrastada, entendeu? E aí, aí eu vou esquecer essa história aqui, eu vou ficar na dieta que eu tô e seguir meus treinos, que eu tava treinando muito, a natação eu fazia 2 vezes por semana, e tipo, era 3 vezes... Eu fazia 6, era como se eu fizesse 6 vezes na semana. Então, tipo, eu ia de manhã e de noite pra natação. E corria, e fazia abdominal, e tudo. Eu lembro que tu fazia muito... Além de tu treinava lá com a gente, tu já treinava... Treinava por fora também. E às vezes eu ficava vendo, nem precisa tudo isso que ela já tá fazendo bem, né? Pois é, e era pra perder peso. E aí, quando chegou lá no dia da avaliação, eu peguei... Sabe quanto deu minha altura? 1,66. Caramba. Foi. Deu 1,66 e deu 63 quilos. Tu acha assim... Tu viu muita gente que não foi aprovado? Vi. Bastante. Esse foi um dos concursos que eu achei mais rigoroso, sabia? Foi. Eu nunca tinha visto um concurso tão rigoroso. Desde a fase de exames, TAF, né? Principalmente exames médicos mesmo. Eles estavam mesmo à risca ali. E aí, não passava nada. E aí, como lá na clínica era 3 andares, eles estavam pedindo pra medir a pressão no último andar, né? Ou seja, eu subi 6 lances de escada. Chegou lá e já perdeu alguns quilos. Não, o pior era assim, o primeiro andar era o peso, IMC, o segundo tu só assinava lá o negócio, e no terceiro a pressão, né? Tu ia pro médico, aí ela te tocava e tal, pra ver se a coluna tava boa e tal. Aí quando eu cheguei lá, eu medi minha pressão. O médico disse, não, você vai aguardar porque você vai medir de novo. Deu pressão alta. Oxe, como assim? Deu pressão alta. Minha pressão sempre deu 10 por não sei quanto. Nunca tive pressão alta. Aí eu fui lá, eu aguardei uns 5 minutinhos, voltei e medi minha pressão de novo. E aí, ele não me disse, mas eu soube que deu pressão alta. Aí tá, eu falei, eita mãe, eu acho que não vai dar bom não, essa avaliação médica. Saiu o resultado da avaliação médica, o provisório, meu nome não tava na lista. Caramba. Capitão, eu chorei tanto. Depois de tudo isso. Sim, chorei demais. Aí eu lembro que eu tava na mesa lá que eu tava estudando. E aí minha mãe, procura esse nome direito, Eduardo, não sei o que, às vezes tu bota pra procurar e não achou o nome, né? E aí meu nome não tava lá. E no outro dia saía o motivo porque eu não tinha sido apta. Saiu. Fui inapta. A banca disse que eu tinha pressão alta. Mandou fazer um monte de exame. Eu já tinha gastado muito dinheiro com os exames, porque eles mandaram uma bateria de exame da ponta da cabeça até o último. Sim. Aí o gasto foi tão grande que eu gastei 5 mil reais só de exame. Caramba. E ainda veio mais essa bomba pra me fazer. Pra entrar na justiça. Aí entrou com mandado de segurança? Não, eu entrei com recurso. Um recurso administrativo normal. Foi.
Aí o advogado foi lá em casa, ele escreveu bonitinho o recurso. Ele foi lá em casa, aí ele escreveu o recurso e tal. Aí quando saiu no final, deu certo. Eu passar um dia com aquele mapa aqui medindo minha pressão. Aí eu fui no cardiologista, o cardiologista disse, eu não sei nem por que essa banca fez isso, que você não tem pressão alta de jeito nenhum. Tem muita gente que assim, foi até uma certa injustiça, aconteceu na polícia militar também, mas no bombeiro eu nunca tinha visto uma banca realmente tão exigente. Sim. Nessa parte de exames. Sim, aí eu consegui sobreviver essa fase da avaliação. Eu acho que foi a fase mais difícil pra mim. Foi a mais difícil? Foi. E aí veio o TAF. Aí eu só intensifiquei mais os treinos. A gente fala aqui das demais fases, né? Mas as pessoas pensam que é só a primeira fase, é só ali a prova objetiva, mas na verdade ela é uma fase. É uma fase. Que é a mais importante. É a que mais reprova, mas as demais fases também são extremamente importantes e cada fase, né, tem ali um sabor diferente, né? Tem, a gente comemora várias vezes, a gente comemora a parte de exames que tu falou aí que foi a fase mais chata, né? Sim. Tem o psicotécnico, aí tem o TAF, que são várias provas ali que cada dia ali é uma vitória diferente. Nossa, né? Até o TAF foi difícil pra mim, porque eu tava numa tensão tão grande que o primeiro dia foi ok, né? Que foi corrida, abdominal e flexão, de boa. No segundo dia foi a natação. E aí, tipo, como só tinha eu e mais uma menina de mulher no pilotão, eles estavam chamando e a única, além de mim, mulher que tinha, ela ficou reprovada. E ela foi primeiro que eu, então imagina a atenção que eu já tinha ido. Aí eu fui... E aí, a menina que entrou na minha frente, ela ficou reprovada. Então, eu já entrei numa tensão horrível, entendeu? E aí, eu lembro que eu entrei na piscina. Eu falei, Eduardo, você treinou pra isso, você vai conseguir. E lá, o diferencial é que não tinha borda do outro lado, né? Era uma parede, assim. E aí, era só tocar e voltar. Não tinha aquele negócio de segurar na borda e voltar. Entendi. Aí, eu fui. E aí, quando ela deu a largada assim, eu só vi o homem assim caminhando assim no meu lado. Eu, misericórdia, eu já tava agoniada. E aí, quando eu vejo o avaliador andando do meu lado, eu já fiquei mais tensa ainda. Aí, quando eu cheguei lá do outro lado da borda, em vez de eu pegar e dar aquele chutão... Pra pegar o impulso, né? Não aconteceu isso, não. Tipo, eu cheguei, o meu pé só ficou assim, ó. Eu só trisquei. Tu não aproveitou a impulsão. Não aproveitei. Eu só encostei meu pé assim, eu tive que voltar morrendo. E aí, era pra me saber meu tempo, acabou que eu não soube. Capitão, quando eu vi que a mulher entregou lá a prancheta pro chefe, só deu tempo de eu me pendurar na borda da piscina e começar a chorar. E como é gravado, o homem da câmera tava assim, ó, calma, respira. Eu tava tão eufórica que o bombeiro lá, né, nem era civil, era militar. Ele, você tá bem? Aí eu, moço, eu tô bem. Mas eu não tá entendendo a felicidade que eu tô sentindo. Saber que todos esses meses, sabe, deu certo. Exatamente. Todo o trabalho deu certo. Não, é muito assim, é a finalização de todo um trabalho que tu veio fazendo, né? 6 uma meses. Dedicação, perdeu 10 quilos, treinou de manhã e à noite. Eu lembro que tu fazia, além dos treinos pela manhã, tu ainda fazia à noite. Em outro horário. E realmente tem que comemorar muito, né? Demais. E tu chorou muito nessa finalização. Chorei demais. Eu fiz assim, desse jeito. Eu começando a chorar e o homem da... Calma. E assim, se tu fosse dar uma mensagem agora pra uma pessoa que tá agora, né? Nesse momento, que tem esse mesmo objetivo em ser militar, busca isso. Qual mensagem tu deixaria pra essa pessoa, para que ela não desistisse? A mensagem que eu deixaria é... que realmente não desista, porque o que faz a nossa aprovação é a nossa construção todos os dias, não é quando eu chego na prova e vou fazer a prova já é o somatório de tudo que você faz constantemente. Então, a dica que eu dou para vocês é ter constância. Então, é saber, ter consciência que o processo, ele é duro, ele vai te fortificar ali nesse período, mas que a vitória é certa. Basta você continuar, né? Manter o processo, ter a constância.
É isso aí, eu queria te agradecer mais uma vez, viu? Obrigado por compartilhar aí tua experiência, tua aprovação. E você aí que está assistindo, né, esse Stellarcast, se inspire na história, né, da Eduarda, se inspire nessa história aí, tudo que ela viveu. E se imagine, né, porque um dia, tenho certeza que também você se imaginou na vida, na história de outras pessoas, e hoje tu tá aqui contando a tua. Que vai estar servindo de inspiração para outras pessoas. Que um dia também você consiga alcançar o seu objetivo. E quem sabe esteja aqui, né, em nosso Stellarcast. Né? É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.